sair de foco. Boa noite, meus irmãos que estão presentes aqui. Boa noite aos irmãos aí do Facebook e também boa noite aos irmãos do YouTube. Nós queremos iniciar esse culto de estudo bíblico orando. Vamos orar pela dona Cleonice, ela é irmã da Elisamar, irmã do presbítero José Carlos. O seu Álvaro, o esposo dela, faleceu nesta noite passada. Seu Álvaro, há muitos anos, ele já arrasta uma enfermidade muito grave e chegou o ponto agora dele descansar das suas lutas nesta terra. Então cabe a nós clamarmos a Deus pela vida da família, para que Deus possa confortar e pedir que nessa noite Deus possa usar o presbítero Átila na ministração da palavra. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela graça que o Senhor tem nos dado. Somos gratos ao Senhor por tua bondade e misericórdia, pela tua grandeza. Exaltamos, ó Pai, o teu nome, porque não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos a não ser o teu. Agradecemos ao Senhor por tua misericórdia, que dura para sempre. Neste momento, ó Pai, reconhecendo a tua grandeza e sabendo que só o Espírito Santo de Deus pode confortar corações feridos, enlutados, entristecidos, rogamos que o Senhor conforte o coração da dona Cleonice, de toda a família do presbítero José Carlos, pela partida do seu Álvaro. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por todas as oportunidades que o Senhor deu àquele homem de ouvir a tua palavra. Se ele rendeu-se ao Senhor enquanto em vida, sabemos, ó Pai, que ele tem um lugar garantido na tua presença. Pedimos que nesta noite o Senhor nos ilumine, fale através do teu servo, enchendo o nosso coração de esperança em nome de Jesus. Amém. Vamos passar já a palavra para o presbítero Átila, para que ele possa nos trazer a palavra de Deus. Boa noite aos irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Os irmãos que estão aqui na igreja, acompanhando esse estudo, os irmãos que aí do Facebook, do YouTube, Deus abençoe os irmãos, que Deus possa fazer com que os irmãos compreendam essa palavra, esse estudo que nós queremos percorrer hoje. Eu espero que os irmãos se façam entendido, compreendam. Se tiver alguma dificuldade, pode se manifestar aí, perguntando, se tiver alguma dúvida, e a gente vai, na medida do possível, estar respondendo para os irmãos, esclarecendo alguma dúvida. Os irmãos que estão aí no YouTube, eu sei que tem uma possibilidade, né, de perguntar no Facebook, fazer perguntas e tal. Então, na medida do possível, nós estaremos esclarecendo algumas dúvidas, se por um acaso houver. E que Deus também nos dê graça para nos fazermos entendido, né? Quero fazer uma leitura com os irmãos de um texto que está no capítulo 8 de Neemias, que ele será a base. Na verdade, o livro de Neemias, nós vamos usar aqui na leitura inicial, que é o resumo de todo o acontecimento que houve com Israel, com o povo de Deus. E nós vamos iniciar essa leitura no capítulo 8, versículo do 1 ao 3, imediatamente a leitura do versículo 8 e o versículo 9. Mas os irmãos vão perceber que no decorrer dessa nossa aula, dessa nossa conversa sobre a palavra de Deus,
a gente vai estar usando outros textos que também vão dar base para a melhor compreensão dos irmãos do que nós queremos passar para a igreja. Exatamente textos que está no livro de Neemias, o pastor vai me auxiliar com as leituras ali, textos que estão no livro de Neemias e outros textos para poder endossar e dar maior base àquilo que nós vamos observar hoje. Então, quero fazer essa leitura com os irmãos, Neemias capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3, e depois o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: versículo 8: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E Esdra, o sacerdote, que também era escriba, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouvia. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está fronteira, ou diante da porta das águas, está à frente da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, desde o amanhecer até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O versículo 8 e o versículo 9, do mesmo texto, leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Esse texto que nós lemos, ele nos traz a conclusão do trabalho de Neemias. Esse texto que nós acabamos de ler, parte do texto, né, tem todo o texto, mas por questão de resumo, está à disposição os irmãos, por favor, leia depois, avalie. Essa parte do texto em que nós lemos é a conclusão de todo o acontecimento, aquela situação em que Neemias vai para reconstruir os muros e a cidade que estava destruída pelos inimigos. Neemias pede carta ao rei e vai até a cidade para reconstruir, porque o seu povo estava entregue, o seu povo estava desolado, destruído pelos inimigos, e ele vai então para poder reedificar a sua cidade. E eu separei hoje como tema, dentro dessa leitura, para que nós pudéssemos estar olhando e observando se de fato não é assim que acontece, ou o que está acontecendo nos dias de hoje. Quem é o maior inimigo hoje da igreja? Quem são eles? Há alguns que dizem que o Estado tem se tornado inimigo, outros declaram com muita certeza que o inimigo da igreja é o Covid-19, e as pessoas encontram diversos inimigos para dizer que esses são da igreja. Mas o que eu preciso deixar claro aqui e trazer à memória dos irmãos é que o principal inimigo da igreja está relatado por Paulo aos Efésios. Não é o Estado, não é o Covid-19, porque virão muitas outras doenças, segundo o que a Bíblia nos ensina, e pragas. Não é o Estado, não é o governo, não é as doenças, mas o principal inimigo da igreja é o diabo, nosso adversário. O apóstolo Paulo orienta os Efésios dizendo: a nossa luta, no capítulo 6, versículo 10 ao 22, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra aquilo que é palpável, não é contra aquilo que é visível,
A nossa luta não é contra o nosso irmão que não pensa como nós. Não é contra o nosso irmão que foi contra uma opinião ou uma ideia diferente. A nossa luta não é contra o governo, não é contra aqueles que não conhecem a Cristo. A nossa luta é contra as potestades das trevas. Então, o principal inimigo da igreja, hoje, sempre foi, e é hoje, sempre será eternamente, com certeza, é o adversário. Porém, o diabo, ele tem usado de meios, que, através de inferências, tem se levantado como inimigo da igreja. E são inimigos que aparentemente não oferecem perigo, mas que têm destruído muitas igrejas co-irmã, tem destruído a fé de muitas pessoas. E nós vamos dar uma olhada. Eu separei apenas 3 inimigos da igreja hoje, há muitos outros, mas podemos continuar aí futuramente essa exposição, mas hoje eu separei 3 inimigos da igreja, e com ele, a receita, 3 atitudes necessárias para poder combatê-los. E todas essas atitudes, essa exposição, essa atitude que é necessária, nós encontramos na história de Neemias reconstruindo os muros, a cidade, as portas de Jerusalém. Vamos iniciar então. Quero apresentar aí o primeiro inimigo da igreja, sincretismo religioso. Mas o que é o sincretismo religioso? O irmão trouxe uma palavra difícil de entender, e eu coloquei um texto resumindo o que é esse inimigo. O sincretismo religioso é a prática, o uso de expediente pagão no culto do Senhor. Ensinamentos e práticas místicas, elementos que têm cada vez mais afastado muitas igrejas do genuíno ensino bíblico. Quem vai lembrar, e os irmãos vão lembrar de algumas igrejas e de algumas práticas, como por exemplo, o Vale do Sal Grosso, né? O Vale de Sal, se é grosso, se é fino, o Vale do Sal, a rosa ungida, o lenço ungido, não é? O azeite milagroso. Isso é sincretismo religioso. É pegar a prática de outras religiões, é pegar a práticas herege de outras religiões e encaixar dentro da igreja do Senhor. Eu gostaria de encontrar, por exemplo, se houver alguém que defende, eu sei que tem, eu tenho amigos que defendem essas práticas, aonde nós encontramos, por exemplo, o uso da rosa ungida, aonde nós encontramos, por exemplo, aonde Paulo mandou alguém passar por um vale de sal grosso para receber tal libertação. Tudo que a palavra diz é: conhecereis a verdade e ela vos libertará de tudo que for espiritual e que leva o homem à destruição, libertará da ignorância, libertará de espíritos malignos, porque a palavra de Deus nos esclarece a forma que Deus quer que nós vivamos, como Deus quer que a gente anda, quais são os caminhos que nós devemos nos desviar. Por isso, a palavra de Deus, ela é aquela que liberta. Não é necessário o uso de expediente pagão. Igrejas que têm imitado práticas que no centro Umbanda faz exatamente a mesma coisa. Isso tem se encaixado dentro das igrejas, e as pessoas têm cada vez gostado mais. Aí a gente está sendo um pouco radical, falando das coisas mais extremistas, que mais aparecem. Essas práticas, né? Lenço, rosa, e um bocado de coisa. Mas tem outras práticas que de forma sorrateira vem tentando entrar nas igrejas, cada vez mais. E é nosso dever lutar contra essas práticas, fugir dessas práticas, porque a intenção dela só tem um propósito: destruir, afastar o ensino genuíno da palavra de Deus. A intenção não é ridicularizar a igreja, não. A intenção é afastar o ensino da palavra que liberta, a palavra que salva. E o mais difícil são coisas que o homem se agrada. Simplistas, soluções simplistas. Está com um problema lá espiritual, ele leva um objeto místico para sua casa, porque o pastor,
o apóstolo, seja lá quem for o líder lá que está colocado, porque ele disse que aquele objeto vai resolver os problemas. São soluções simplistas oferecidas, e muitos estão negociando, abandonando os princípios da palavra de Deus, porque é o caminho mais simples, o caminho mais fácil. Então, o primeiro inimigo que tem entrado nas igrejas é o sincretismo religioso. A deturpação do culto ao Senhor, a prática de coisas que desagradam a Deus. Nós temos a palavra de Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que a palavra ela é hábil. A palavra de Deus ela é suficiente. Não precisamos aderir a alguma coisa a mais. Está com o texto, pastor? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela nos leva à perfeição. Eu não estou falando de impecabilidade. Nós estamos falando do que a Bíblia disse. Perfeição para toda boa obra. Tudo aquilo que nós colocamos as mãos para fazer, nós fazemos de forma plena. Fazemos com alegria, fazemos com prazer, fazemos com dedicação. A palavra de Deus nos esclarece, a palavra de Deus nos mostra isso. A necessidade, a importância de fazermos as coisas do Senhor com alegria. E a palavra de Deus ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. O texto, nós vamos ler agora de Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e versículo 19. E vou fazer a leitura do texto aqui, da minha exposição, e depois a leitura do texto, o pastor vai estar lendo. O texto que nós vamos ler, ele é claro, não haverá novas revelações, porque toda a vontade de Deus já foi revelada ao homem. João, inspirado pelo próprio Deus na ilha de Pátimos, diz que tudo já foi revelado e selado pelo Senhor através da sua palavra. Então, se a pessoa está com problema de saúde, a palavra de Deus ela trata sobre o assunto, ela nos mostra o caminho. A palavra de Deus mostra Jesus como o médico dos médicos, aquele que cura o homem para a honra e glória de seu nome. Se estamos com um problema espiritual, o Senhor ele restaura a vida espiritual. Não é necessário nenhum objeto, não é necessário nenhum culto fictício que agrada mais a homem do que a Deus. Porque a palavra de Deus, ela já foi revelada. Há muitos que estão esperando o profeta falar, né? Vou na igreja tal para ver se o profeta tal fala comigo. Está tendo um culto lá, tem um grande profeta, o pregador, o suposto profeta, porque profeta é aquele que fala toda a vontade de Deus, que transmite ao povo tudo aquilo que Deus quer que seja transmitido. Então, quando se prega a palavra de Deus de forma expositiva, genuína, verdadeira, você é um profeta do Senhor. Porque você está falando toda a vontade, todo o conselho de Deus. Mas, o que nós estamos vendo por causa desse inimigo, o sincretismo, pessoas que arrastam multidões para poder ver ele pregar, porque ele revela, porque ele expõe, porque ele fala o que supostamente Deus quer que aconteça na vida da pessoa. Tem pessoas homens que têm revelado o RG, número de CPF. É isso que tem agradado o homem. A palavra de Deus ela é insuficiente. Ela não é boa o suficiente. A palavra de Deus ela não consegue suprir a necessidade. Por isso, busca-se em homens aquilo que não está na palavra de Deus. E quando acontece isso, não tem igreja que suporta. Muito pior do que o Covid-19. Muito pior do que uma lei, muito pior do que uma regra, pastor. É bom notar, irmão, que, graças a Deus, nem de todos, né? A palavra de Deus, ela supre as necessidades espirituais de todo aquele que é fiel a Deus e que tem o desejo de se aproximar. Mas nós sabemos que uma boa parcela da sociedade que se chama hoje cristã,
ela vive atrás de milagres rápidos e objetivos, né? Eles enxergam o milagre, mas não enxergam o Deus que está atrás do milagre. Então, é bom notarmos que sempre houve um remanescente fiel, sempre houve um grupo de pessoas que não se mistura com esse tipo de coisa. Mas nós sabemos que o sincretismo religioso, ele realmente tem inundado as igrejas e feito com que muitas pessoas se afastem do evangelho genuíno e se apeguem ao misticismo, né? Porque o ser humano, de uma forma geral, ele é místico. Sim. Né? O objeto chama a atenção. Tanto que a gente tem visto, é o meu microfone, viu, irmão, que tá um pouco alto. Tanto que nós temos visto, é o meu que está um pouquinho alto. Nós temos visto que as igrejas, não de uma forma geral, nunca jamais generalizar, não deve ser o objetivo do pregador ou aquele que transmite a palavra de Deus atacar igrejas co-irmã. É muito triste quando nós largamos a palavra de Deus, quando aquele que foi chamado para pregar especificamente a palavra do Senhor abandona a palavra do Senhor e começa a guerrear contra as suas igrejas co-irmã. É o que Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. Porém, é necessário que nós esteja dia a dia, expondo não os irmãos, mas as práticas que desagradam a Deus. Prática como o misticismo, prática como o sincretismo, que é uma mistura, né, do sincretismo. O sincretismo é a mistura daquilo que é sobrenatural. As pessoas, eles buscam o misticismo. Há uma curiosidade muito grande sobre o misticismo. Então, o que o pastor falou é um fato. A ideia não é expor igrejas, a ideia não é falar a igreja fulano, a outra igreja fulano, né? O grupo de fulano, por exemplo, os pentecostal, os tradicional, não, isso é perda de tempo. Deus não me chamou para pregar contra pentecostal, contra tradicional, contra a igreja A e igreja B. Deus nos chamou para pregar contra o pecado, contra a prática que aborrece a Deus, quanto à importância, nos chamou para pregar sobre a importância do arrependimento e o abandono do pecado. Então, a colocação do pastor fica bem colocada, para que se entenda que não é geral, não estamos generalizando. Há os remanescentes, e para a honra e glória de Deus, sempre haverá aqueles que prezam pela palavra do Senhor, sem enfeite, sem a pitadinha a mais. Pastor, pode ler o texto? Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então nós temos aí uma afirmação do próprio Deus, através de João, na ilha de Pátimos, dizendo que aquele que acrescenta algo que não esteja na palavra de Deus. Irmão, aí você está falando, é inevitável. Eu lembrei da igreja A, que faz isso. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Um amigo meu me perguntou, por que é errado esses expedientes na igreja? O senhor conhece um mecânico muito exímio. Só um segundo, irmão, eu gostaria de retificar a minha fala, porque acho que eu não me fiz entender. Pregar contra a heresia é nossa obrigação. Se ela está dentro de uma igreja dita evangélica, a gente tem que pregar contra a heresia, você está entendendo? A ideia que eu quis passar ali é que nem todas as pessoas, pela graça de Deus, elas estão seduzidas por esses objetos. Há sempre um grupo que tem a palavra de Deus como norma na sua vida. E há um grupo que precisa de alguma coisa a mais além da palavra. Sim. Contra este grupo, nós precisamos ensiná-los e falar e mostrar que isso não procede, não é a vontade, não procede, não é da vontade não conforme de Deus. Da palavra de Deus, não Tá provém da palavra de Deus. Então, uma pessoa, um colega, um amigo, ele me perguntou, por que é errado o expediente, a prática disso na igreja? E a minha resposta foi porque não é bíblico.
Exatamente, foi uma resposta bem simples, porque não tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Se o apóstolo Paulo tivesse deixado como exemplo, e tivesse registrado aqui, porque alguém pode falar, não, mas tem um livro histórico que relata, não, se não tiver na Bíblia eu desprezo. Se o apóstolo Paulo tivesse deixado como exemplo, presbítero Danjo, o Vale de Sal, eu seria o primeiro a falar para os irmãos, vamos forrar essa lateral aqui, esse corredorzão da igreja, e vamos pôr o povo para passar por cima. Aqui. Se o apóstolo Paulo tivesse ensinado isso, seria bíblico. Se o apóstolo Paulo tivesse ensinado e Deus tivesse confirmado, estivesse registrado na Escritura, seria bíblico, acabou. Não há nenhum preconceito, não há nenhuma acepção, está na Bíblia, acabou. Alguém me perguntou agora há pouco, e aí, irmão? Foi até uma brincadeira, né? E aí, irmão, o povo de Israel lá, na passagem do Mar Vermelho, passou com o pé enxuto ou não? O que está escrito na Bíblia? O que tem claramente escrito em todas as traduções? Que eles passaram a seco. Não tem a explicação na Bíblia de que eles passaram com a água em meia canela, acima da sola do pé. Está escrito na Bíblia que foi a seco. Eu creio que aquele povo passou o Mar Vermelho a seco, porque está na Bíblia. É uma coisa, pare para pensar para você ver, irmão, é uma coisa que chama atenção. Como assim? Deus rachou o mar e secou a água e passaram? Não é estranho isso? Deus abriu o oceano, está escrito na Bíblia que Deus abriu o oceano e eles passaram em terra seca. Então eu creio que foi em terra seca. Está na Bíblia? Eu creio. O senhor quer falar? Pode falar, o senhor não acredita não? Você acha que passaram de barco, né? Vamos lá, irmãos. O primeiro inimigo, eu ainda estou no primeiro inimigo. Primeira atitude que nós precisamos tomar para combater o sincretismo religioso. Quando nós olhamos para Neemias, fica com a sua Bíblia em Neemias, porque eu preciso andar. Quando nós olhamos para Neemias, lendo o texto de Neemias 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o árabe, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então quando Neemias chega naquele lugar em Jerusalém, estava com os muros destruídos, muitas brechas, portões queimados. A primeira atitude que Neemias toma, a primeira coisa que ele faz para poder lutar contra essas influências que havia entrado no coração e na vida cotidiana do povo, porque as práticas que desagradavam a Deus estavam lá dentro, não era apenas a destruição das muralhas. Então a primeira coisa que ele faz, ele tampa todas as brechas, ele reconstrói os muros que estavam em ruína, fecha as possibilidades de entrada dos inimigos, povo pagão, povo que não fazia parte do povo de Deus. A primeira coisa que Neemias faz é tampar as arestas. Nós estamos vivendo um tempo em que a primeira coisa que nós precisamos nos preocupar, não apenas na igreja, mas na nossa vida também cotidiana, é tampar todas as brechas que possivelmente o diabo possa entrar, e com isso destruir a minha casa, a minha vida espiritual e destruir a minha igreja. Vamos tampar as brechas da igreja. De que forma tampa-se a brecha? Qualquer possível brecha, pregando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus à exposição para o povo, sem artifícios, apenas a palavra de Deus. A primeira atitude de Neemias naquela ocasião foi tampar. O estado era de calamidade espiritual e miséria absoluta. Versículo 3, o pastor vai ler para mim aí. O versículo 3 relata a miséria. Disseram-me: o restante que não foi levado para o exílio e se acha lá na província está em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados
e as suas portas queimadas. Essa foi a notícia que Neemias recebeu. Que a sua cidade estava em miséria, passando fome, destruída. Os jovens tinham sido feitos escravos. As mulheres tinham sido levadas como escravas. Essa foi a notícia. E quando Neemias sabe, ele tem uma atitude: reconstruir, tampar. A decadência de seus muros facilitava a entrada dos inimigos, que a levava cada vez mais à destruição. E essa foi a primeira atitude de Neemias, foi avaliar a situação dos muros e depois reconstruí-los. Quando Neemias entra, ele dá a volta na cidade observando qual era a situação. Sabe qual é o problema que esses inimigos entram dentro da igreja? Porque estamos desapercebidos. E quando eu digo estamos, estou falando de um modo geral, como igreja do Senhor. Ah, irmão, você está insinuando a igreja cristã evangélica está... Isso, fique desapercebido, e exatamente isso vai acontecer. Na sua vida pessoal, na sua vida como igreja, conselho de presbítero, abra as portas à vontade. Daqui a pouco tempo, nós teremos uma notícia de destruição absoluta. Pastor, pode ler. De noite eu saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Glória a Deus. Opróbrios, desprezados. Aquela nação era uma nação menina dos olhos de Deus, e eles estavam desprezados como uma nação derrotada, uma nação destruída. Era a preferida, era a mais forte, porque Deus havia levantado, mas nessa ocasião estava destruída, desprezada pelas outras nações. E Neemias, ele dá uma volta na cidade, e ele começa a encontrar os buracos, as brechas, por onde os inimigos entravam, por onde os ensinamentos diferentes daquele povo entravam. A palavra diz que aquele povo estava misturado com o povo pagão. O negócio era tão sério que aconteceu o casamento do povo de Deus com o povo ímpio. A cultura pagã havia entrado dentro de Jerusalém, e por isso aquela cidade estava desprezada, porque Deus já não habitava mais com aquele povo. Porque Deus já não estava mais com aquele, mas não era a predileta, era a predileta, era a mais forte, era a mais forte. Porém, eles permitiram que inimigos como esse entrassem dentro de sua casa. É urgente que nós, como igreja, avaliemos a situação de nossos muros e alicerces espirituais. Sábado nós fomos, um grupo da igreja, fomos louvar em uma outra igreja. O pastor esteve conosco lá, pedi para ele nos acompanhar, ele foi com a gente. E aí o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra, e eu falava sobre esses alicerces espirituais. Conversava também com o presbítero, irmão ali, agorinha mesmo, presbítero Ailton. Os alicerces espirituais, como que está os seus alicerces, o seu alicerce espiritual? Como que está a sua vida espiritual? Como que está a nossa vida espiritual? Está firme? Pode vir o vento? Pode vir a tempestade? E quando eu conversava com o irmão, falava a respeito do ataque do diabo. O ataque do diabo é o seguinte, irmãos: ele não vem dar um chute na canela e dá outro chute na canela, ele não faz isso. Quando o diabo ele ataca para matar, para destruir. É um ataque certeiro. Ele vai enfraquecendo os alicerces, ele vai destruindo, ele vai encontrando brechas, e quando ele faz o ataque, é um ataque destruidor. Vamos continuar.
É importante, necessário, urgente que nos blindemos contra a entrada de inimigos que de forma sorrateira, astuta, têm procurado entrar em nossas igrejas, em nossa vida cotidiana. Efésios 6, 13. Pode ler, pastor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos para o próximo inimigo, hoje, contra a igreja. O segundo inimigo chama-se pragmatismo religioso. Esse é o movimento que tem influenciado o coração e a mente de muitos líderes e pastores de igreja em todo o mundo. Ele visa o crescimento a qualquer custo, negociando princípios bíblicos, invertendo valores, na tentativa de agradar e agregar maior número de pessoas possíveis, fazendo da igreja um lugar legal, descolado, um lugar de descontração. Irmãos, quando eu coloquei essa afirmação aqui, eu não quero dizer que a igreja deve ser um lugar de lamento, a igreja deve ser um lugar de tristeza, a igreja é um lugar de alegria, a igreja é um lugar onde o Espírito Santo de Deus alegra os nossos corações através da tua palavra. Mas a expressão de um lugar legal é um lugar que supra a vontade carnal dos homens. Quando nós estamos na casa do Senhor, só tem dois objetivos. O primeiro deles é aprendermos a vontade de Deus. O segundo dele, adorar e exaltar o nome do Senhor, prestar culto a Deus. A palavra prestar um culto é oferecer uma homenagem a uma divindade. Nós oferecemos a Deus homenagem com o nosso louvor, com a nossa fidelidade, com a nossa dedicação. Então a casa do Senhor é um lugar gostoso, é um lugar agradável, é um lugar que traz alegria, não é lugar de cara feia, não é lugar de pessoa carrancuda, não é lugar de pessoa mal educada, mal criada. A pessoa se chama pelo nome do Senhor, mas passa do seu lado, nem no seu rosto não olha, mas se chama pelo nome do Senhor. A igreja é um lugar de desfrutar toda boa promessa de Deus. Porém, o pragmatismo religioso, ele negocia os princípios da palavra de Deus. Ele deturba os princípios da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o importante é crescer a qualquer custo. Não tem importância, não tem problema se vamos aderir práticas que desagrade a Deus, mas precisamos fazer com que cresça. Não tem problema se Jerusalém, se aquele povo de Israel tivesse povo pagão no seu meio. O importante era trazer outras nações para entrar dentro da sua casa, porque desse jeito, na cabeça deles, teria um povo forte. O nosso povo está defalcado, está destruído. Então vamos permitir que entre pessoas, povos diferentes em nosso meio. Vamos compartilhar os costumes culturais, para que nós possamos ter uma nação forte, para que possamos suprir a falta de homens, a falta de crianças. Vamos permitir a abertura, crescimento a qualquer custo, mesmo que tenhamos que desagradar a Deus em alguma prática, abandonar a Deus por um minuto. Que problema tem, irmão, nós aderirmos uma prática aqui na igreja? Se tiver uma resposta de número de pessoas, é o que importa. Isso é o pensamento do pragmatismo. Essa é a ideia de muitas igrejas que têm se destruído espiritualmente, têm se tornado um clube social, aonde as pessoas se sentem bem, aonde as pessoas não é constrangida pelo seu pecado, aonde possa viver em adultério, aonde possa viver em fornicação, aonde possa viver uma vida mentirosa, aonde possa viver uma vida egoísta. A igreja do Senhor, ela foi feita com um propósito, para salgar a terra, para iluminar o mundo, para fazer a diferença. Quando você for pregar a palavra de Deus, lembre desses requisitos. Pregue uma palavra que vá contra o pecado, que vá contra a opinião pecaminosa, a prática carnal. Mas não, para eu não mexer com ninguém,
vai que algum irmão está nessa prática de pecado, então não vou mexer com isso. Nem que eu perca a simpatia de alguém, é necessário que a palavra de Deus seja pregada. Nem que eu nem que eu me desgaste, porque talvez esteja na mesma prática. Se eu ler a palavra de Deus e ela condena, eu devo lutar contra ela, mesmo que vá contra alguma opinião distorcida minha. Mas e se o irmão for embora? Que vá embora, consciente de que está vivendo uma vida de pecado, é arrogante, é egoísta, é prepotente, é mentiroso. Mas a gente vai perder números de irmão na igreja, que vai embora. De que adianta conservarmos uma grande multidão caminhando a largos passos para o inferno? Vamos continuar. Afinal, o que importa é dar certo. Afinal, o que importa é dar certo. E o que dá certo é certo. Deu certo? Encheu a igreja de gente? Então está tudo bem. Sincretismo religioso. Pragmatismo, aliás. Segunda atitude a se tomar contra esse inimigo: fechar as portas e estabelecer guardas. Neemias, quando ele chega, ele observa os muros, e qual é o trabalho dele? Tampar as brechas, reconstruir os muros. Agora a preocupação de Neemias já não estava mais no muro, porque havia reestabelecido os muros. Agora a preocupação de Neemias era fechar as portas e estabelecer os guardas. Está com ele aí, pastor? 7, 1 e 3. 1 ao 3. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. Uma vez feitos os reparos do muro, tampado as brechas, é hora de pôr as portas e estabelecer os guardas e a ordem na cidade. As portas de Jerusalém representavam a ordem. Veja bem essa informação, que bacana. Pois era diante das portas que se fazia as leituras dos mandamentos de Deus. Ou seja, não tinha mais as portas. Não tinha mais. Não se lia mais a palavra, a ordem de Deus, os oráculos, os mandamentos de Deus. Não era feito mais a leitura diária, porque todos os dias era feita a leitura da palavra de Deus diante das portas. Todos os dias o povo tinha acesso com a palavra de Deus, a ordem de Deus, ao mandamento do Senhor. Com a destruição das portas, com a entrada dos inimigos, aquilo se acabou. Pode ler, pastor. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Os irmãos observaram que interessante como é que é o ciclo geralmente, alguns irmãos que eu vejo pregando ou falando sobre esse acontecimento, esse tema, fala-se muito só sobre a tampar as brechas e levantar os muros. Mas observe que interessante. Primeiro ele tampa as possibilidades de entrada de inimigo. Aí depois ele começa a cuidar da situação espiritual. Ele começa a falar, não, de nada adianta eu fortalecer uma cidade se não tiver a palavra de Deus, se não voltar a palavra de Deus a estar incutida no coração desse povo. Podemos ter a maior cidade, maior edificação de construção, se não tiver a palavra do Senhor, de nada vai adiantar. Em vão trabalha os que edificam, em vão vigia a sentinela. Precisamos ver como que está a nossa estrutura espiritual. O que você tem aprendido da palavra de Deus? O que você tem buscado? O que nós temos buscado da palavra de Deus? Porque vão vir dias piores.
O Covid-19 foi uma doença que trouxe muita tristeza, porque levou muitas vidas, abateu muitas pessoas, e deve ser considerado isso. E toda vez, como nós fazemos, orar por essas pessoas. Mas escute, a ideia não é dizer isso não foi nada, né? Porque foi. Família sofreu demais com o que aconteceu e com o que está acontecendo. Mas virão doenças piores, virão coisas piores, que vai abater muito mais pessoas. E essas coisas que virão, vai destruir a fé de muitas pessoas. Nós estávamos, o Conselho de Presbítero, na última reunião, conversando, e vendo a importância do retorno, por exemplo, da escola dominical com jovens e adolescentes. Se Deus quiser, em nome de Jesus, eu sou um dos que luto por que isso aconteça, o retorno da escola dominical para as nossas crianças, assim que for possível, com toda a segurança, com toda a preocupação, e com a recomendação, né, do Ministério da Saúde e tal. Sabe por quê, irmãos? Um perigo muito grande, e queira ou não, é um inimigo que tem acontecido nas igrejas, a perda do vínculo. Eu vi alguém da educação conversando e falando a respeito do retorno das aulas, que está sendo bem polêmico e tal, dizendo que, por mais que nós estamos tendo aí as aulas com a irmã Leninha Simone, fazendo as aulas remotas, porque eu vejo a Débora lá se acabando lá no coisa, por mais que esteja tendo as aulas remotas, tanto na área cristã, como também na área da educação do país, tem um problema que é sério, a perda da criança com um vínculo escolar. Há quanto tempo vai se prolongar isso? Já estamos atravessando aí quase um ano, não sei, uns 8 meses. A perda da criança com um vínculo escolar, com a escola. Olhar para o professor, sentir o professor falar e ensinar ele. Sabe o perigo muito grande? E é até uma alerta. Tome muito cuidado, irmãos, para que as suas crianças, os seus jovens e adolescentes, os nossos jovens e adolescentes, não percam o vínculo com a escola bíblica dominical. Não percam o vínculo com o ensino da palavra de Deus. Porque se acontecer isso, vai ser uma destruição espiritual muito grande dentro das nossas casas. E não vai ter remédio, não vai ter estratégia que sare isso. Se nós tivermos algum dia a oportunidade de voltar a uma escola dominical normal, que eu não sei se isso vai acontecer, eu quero dizer uma coisa para você e para quem está me ouvindo aí pela internet, né? O maior golpe do diabo sobre a igreja é acabar com a escola dominical, e nesta história do Covid-19 ele tem tido muita vitória. Nossa editora está muito preocupada com isso, não é por questão de vender revista não. Sim. Porque ela tem visto o decréscimo das igrejas. As igrejas estão percebendo que a escola dominical não faz falta, entendeu? Porque os crentes podem ficar em casa agora, ninguém quer vir mais à escola dominical. Não estou falando da nossa igreja em questão, mas de modo geral. Como em todo, porque mais de 3.000 igrejas usavam o material de editora cristã evangélica. E com a história do Covid-19, já se pode voltar às aulas na escola dominical, mas muitos não querem voltar, né? Está comprovado que a escola dominical ela está realmente falindo. Ela está isso é um grande golpe do inimigo. Por quê? Porque eu penso que o diabo sempre lutou para acabar com a escola dominical, porque a escola dominical é ensino, né? Os cultos de estudo bíblico nós já temos, de uma forma geral, os cultos de ensino têm sempre poucas pessoas. Os cultos de oração têm sempre poucas pessoas. A escola dominical ainda mantinha o ensino vivo. E agora, essa história da perca do vínculo, nós vamos sentir isso como comunidade evangélica. Com certeza. É inevitável, isso vai acontecer mesmo, entendeu? Pode ser que as novas gerações criem vínculo, cabe a gente trabalhar para isso. Mas as gerações que estão hoje sendo impedidas, vamos dizer assim, de assistir às aulas, elas vão perder o vínculo e aí não vai ter jeito de recuperar. E o interessante, irmãos, é que, veja bem, as pessoas, porque assim, veja, na igreja nós temos várias pessoas com boa formação, né, assim,
finalizou uma faculdade, tem um conhecimento, uma mente muito aberta. Então nós temos naturalmente, também temos pessoas ignorantes, totalmente ignorantes na igreja. Então a comunidade tem várias pessoas com pensamento diferente, que vê uma coisa que eu não consigo ver, não é? E o que acontece? Quando se expõe uma questão como essa, há uma distorção, há uma dificuldade de entender o que se fala muito grande. Quando nós falamos, por exemplo, o quanto é prejudicial a falta da escola dominical, o quanto é prejudicial a falta do culto, com isso não está se dizendo pela pessoa e pelo conselho, pela liderança, que é uma incoerência não ter a escola dominical. Por quê? Porque se entende o quanto é necessário que por um período de tempo fique seguro. Isso é recomendação, isso é óbvio. Não precisa ninguém falar nada, os profissionais da saúde estão aí explicando sobre o perigo da transmissão e tudo mais. Nós não temos uma igreja liderada por pessoas incoerentes. Pessoas que vai falar, vamos todo mundo arrancar a máscara e vamos ficar de boa, abraçar e beijar, põe o pastor em pé na porta da igreja ali, para todo mundo pegar na mão dele, olha para você ver quantas coisas aconteceu na história da igreja. Isso é natural que aconteça, isso é normal, isso é bíblico, mas cabe a nós nos preocuparmos com essa questão do vínculo com as coisas de Deus, com a igreja. Até a questão do culto, pastor. A perda do vínculo com o culto por causa do culto remoto, não é? A necessidade minimizar as perdas, né, irmão? Minimizar. Vamos lá, irmãos. Eu gostaria de sugerir, irmão, que a gente conseguisse chegar à conclusão, porque esse estudo é muito bom e nós só estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e não tem muito tempo de bateria. Sem as portas não havia ordem, não era feita a leitura do estatuto que regia a cidade, a palavra de Deus, o que levaria o povo a um crescimento a qualquer custo, porém um povo anão, doente espiritualmente, sem a presença de Deus. Não importa o que seja necessário, importa que a igreja cresça, ou que a igreja incha, ou que se multiplique o número de membros. Esse era o problema que acontecia naquele lugar. Por isso Neemias preocupava-se em restaurar a palavra de Deus no meio daquele povo. Essa é a nossa atitude hoje, pregação do evangelho genuíno. Continuemos. O terceiro inimigo, para nós finalizarmos, o terceiro inimigo, eu não sei porque eu coloquei ali o OD, o liberalismo teológico. O liberalismo teológico tem como objetivo desautorizar e pôr em dúvida a suprema autoridade da palavra de Deus. Ou seja, só a Bíblia não basta, é também o que diz as literaturas, os costumes culturais, o que a sociedade pensa. É o meu aqui, pastor, que está falando aqui. É preciso um profeta atual que revele isto ou aquilo. O apóstolo Paulo adverte aos Gálatas, que eu preciso que o pastor leia, Gálatas no capítulo 1, do 6 ao 9. Ele traz essa advertência. Gálatas 1. Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Seja maldito, amaldiçoado. Amaldiçoado. Então que nós possamos, irmãos, tomar cuidado. O liberalismo teológico é uma coisa terrível, porque também deixa a pessoa confortável, deixa o pecador vivendo a vida de pecador, sem ser constrangido contra aquilo que ele faz. É o liberalismo teológico, porque o importante é crescer. A entrada de novas doutrinas, ou doutrinas, ainda, o apóstolo Paulo ainda, eu fico impressionado como que vocês têm passado tão rapidamente a crer em um outro evangelho, que no caso estava sendo pregado por pessoas hereges, que estava entrando na mente e no coração de muitas pessoas.
A terceira e última atitude para combater esse inimigo atual de hoje, a pregação da genuína palavra de Deus. Agora, nós lemos, mas nós não vamos ler agora, pastor? Não, pode ler os 2 versículos finais que nós lemos. Depois que Jeremias 8, 8 e 9? Isso. Ok. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Amém. Por que eles choravam, pastor? Me ajude aí com essa dor. Nós já estamos... tinham saudade de ouvir a palavra de Deus e porque a palavra de Deus tocava no coração deles. Tocava no coração. Eles choravam de alegria. E o povo falou, não vamos chorar, o Esdras falava, não vamos chorar, vamos nos alegrar, porque hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de volta aos pés do Senhor Deus de Israel. Vamos nos alegrar, vamos beber bebidas doces, vamos sentar à mesa e comer alegremente. Aqueles que não têm nada, olha a prática, voltando, aqueles que não têm, quem lembra lá da prática de o restolho que caía, aquilo que sobrava da colheita, o que era para ser feito? Separar para os pobres, para aqueles que não tinham condições. Olha a volta das práticas das ordens de Deus. Vamos ajuntar porções para poder abençoar aqueles que não têm o que comer, que estão em miséria. E a pregação da palavra levou aquele povo ao arrependimento genuíno. Aquele povo ficou em pé ouvindo a palavra de Deus. O pastor leu que era explicado claramente. Sabe que explicação era essa? Pregação expositiva da palavra. Esdras, ele fazia a leitura, parava e explicava. Gente, é isso que Deus quer. Ele fazia a leitura, parava e explicava. Pregação expositiva da palavra de Deus. Pregação expositiva da vontade de Deus para a vida daquele povo. Olha o efeito que ela teve. Tendo Neemias reparado os muros, tapado as brechas que restava, colocando as portas e restabelecido a ordem, Esdras, o sacerdote, faz a leitura dos mandamentos de Deus. Ele não apenas lê os oráculos de Deus, mas também explica toda a leitura ao povo. Isso é, a exposição autêntica da palavra de Deus. Neemias repara os muros físicos de Jerusalém. Porém, foi a palavra de Deus que trouxe, ou que traz a restauração da aliança e das promessas do Senhor para aquele povo. Então Neemias, ele fez a restauração, tudo reforçou, colocou os muros, colocou as portas, mas foi a palavra de Deus que levou aquele povo a reatar a aliança com Deus. Ou seja, temos uma igreja forte, edificada, estruturada, uma igreja que tem, não sei quantas igrejas são no Brasil aí, muito grande. Enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada, ela continuará sendo grande e alcançando muitas vidas. Porém, se acontecer o abandono da palavra de Deus, não tem igreja que permanece, porque esse é o papel da igreja: salgar, pregar. E assim, para a bateria do pastor, falta só uma gotinha aí, né, pastor? Aguenta a mão aí. Quero concluir o nosso raciocínio de hoje, pois só através da palavra de Deus é que seria possível a restauração completa de Jerusalém. Os muros físicos não seria capaz de restaurar. Hoje, no dia de hoje, o único meio de combater esses inimigos invisíveis e sorrateiros é restaurar as estruturas espirituais da igreja e usar da pregação expositiva da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, irmãos, não só na igreja, pregue no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Obedeça a ela, custe o que custar. E por fim, viva com intensidade a palavra de Deus, porque é ela que vai te livrar de todos esses inimigos que nós citamos aqui hoje, e dar estrutura, alicerce, para você suportar o dia mau, tá bem? Deus abençoe os irmãos. Pastor, vem aqui para o senhor fazer a oração e nós encerrarmos. Obrigado aos irmãos aí que acompanhou através do YouTube, do Facebook. Deus os abençoe. Muito bem, Deus abençoe, irmão. Muito bom
ouvir a palavra do Senhor, você pode depois desligar para mim, encerrar a sua transmissão, tá bom? Depois que terminar aqui. Vamos orar. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui e também pela vida das pessoas que estão aí nos assistindo, né? Que bom, temos 3 pessoas aí assistindo pelo Facebook até o final. E isso é muito importante. Deus abençoe a Maria Ângela. Sabemos o quanto essa irmã tem lutado lá com sua família e ela precisa realmente ouvir a palavra e receber da gente aqui o carinho e a oração. Vamos orar, orando pela vida da dona Cleonice. Seu Álvaro partiu para o Senhor na noite anterior e agora a família precisa de conforto, porque seu Álvaro vem se arrastando já há muitos anos, com graves enfermidades, e nesta noite ele faleceu. O presbítero José Carlos nos comunicou e o sepultamento deve ser amanhã. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por essa palavra. Nos dias atuais, ó Deus, tem sido difícil pregar a Tua palavra, porque o humanismo, a defesa, Senhor, daqueles que vivem um evangelho neutro e defeituoso, faz com que não tenhamos a liberdade, ó Pai. Somos constrangidos quando falamos. Porém, em toda a Tua palavra, não há suporte, ó Pai, para heresias. Todo aquele que entra pelo caminho da heresia está contrário à Tua palavra. Abençoe a vida do presbítero Átila. Muito obrigado por essa palavra tão edificante. Abençoe a vida dos irmãos que estão nos assistindo aí pela internet, na vida, Senhor, da Maria Ângela e de todos os irmãos que estão nos vendo. Oramos, ó Pai, também por todas as pessoas que irão ver esse estudo, Senhor, amanhã pelo YouTube. Na graça do Senhor Jesus Cristo, leve em paz esse povo debaixo de graça e proteção no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até domingo, escola dominical, hein? Deus abençoe. Presbítero D'Angelo, cada um.